Olá! Neste vídeo, vamos ligar o assunto de vetor com matriz, observando o importante conceito de índice para os dois assuntos. Depois iremos para uma definição formal de matriz e os seus tipos. Vimos que podemos aproveitar os conceitos de operações de números reais com os vetores, já que o vetor pode ser um conjunto de números ordenados, onde a ordem importa. Neste exemplo, temos os números 3, 2 e 5 ordenados num vetor V. Matrizes também aproveitam esses conceitos. A diferença é que matriz é um conceito mais amplo que vetor. Matriz é um conjunto de números ordenados em linhas e colunas. Se considerarmos vetor como sendo uma linha de números ordenados, a matriz seria um conjunto de vetores. O vetor V tem 3 elementos, logo a dimensão é 3. Ou V pertence ao R3. Já a matriz A possui 2 linhas e 2 colunas, por isso indicamos que A, maiúsculo, pertence ao conjunto de todas as matrizes com dimensão 2 e 2. E os vetores SU possuem 2 números cada, dimensão 2 ou simplesmente pertence ao R2. Mais genericamente, vetor pertence a um Rn, onde n sendo a ordem ou a dimensão do vetor. Este n é o número de elementos, números, ordenados no vetor. Já a matriz, genericamente, temos a ordem m por n, onde m é o número de linhas e n é o número de colunas. O que seria o índice? Tanto o vetor como a matriz têm a ideia de índice. No vetor, índice significa a posição do elemento do vetor. Nesse vetor V, temos V1 igual a 3, V2 igual a 2 e V3 igual a 5. V1 porque está na primeira posição, V2 porque está na segunda posição. Colocando genericamente para um vetor com 3 dimensões, nós temos a seguinte notação: V igual a, abre colchetes, V1, V2, V3. Na matriz, o índice também significa posição, só que a posição tem que indicar a linha e a coluna. Enquanto num vetor o índice é um número, na matriz devemos indicar o número da linha e o número da coluna. Por exemplo, o elemento 2, 1 é o número menos 1, pois está na segunda linha e coluna 1. Já o número 4 está na posição 1, 3, primeira linha, terceira coluna. Agora vamos colocar os índices para todos os elementos. Associamos a matrizes a letras maiúsculas, ou seja, podemos identificar as matrizes por essas letras como sendo sinônimo. Aqui vemos uma matriz 2 por 2, a matriz A. A linha 1 é formada pelos números 3 e 2. Essa linha 1 é um vetor 3 e 2. A linha 2 é um vetor menos 1 e 5. Já a coluna 1 também pode ser um vetor 3 e menos 1, e a coluna 2 um vetor 2 e 5. Aqui temos um outro exemplo de matriz B, de dimensão 3 por 2. O elemento 1, 2 é o 7, pois o 7 está na primeira linha e segunda coluna. Agora é sua vez. O elemento 2 e 2 da matriz B o elemento 2 e 2 está na segunda linha e segunda coluna, é o menos 4. Um exemplo de utilização de matrizes é o jogo de damas. O tabuleiro de damas tem 8 linhas e 8 colunas. Podemos representar o tabuleiro como uma matriz. Os valores 0 para casas vazias, 1 para as peças brancas e 2 para as peças pretas. Se olharmos o elemento B, 4 e 3, vemos o número 1, indicando na linha 4, coluna 3, temos uma pedra branca. As matrizes são representadas de 3 modos diferentes e usuais, que é mostrado a matriz A de 3 formas diferentes. Chama-se de matriz do tipo M por N,
sendo que M e N pertencem aos números naturais, inteiros positivos. Mais uma vez, chama-se matriz do tipo M por N, toda tabela, com M vezes N elementos dispostos em M linhas e N colunas. E podemos definir a matriz como sendo um conjunto formado por todos os elementos M e J pertencente aos reais, tal que I vai de 1 até M e J vai de 1 até N. A matriz é representada por uma letra maiúscula, e cada elemento é representado por uma letra minúscula e os dois índices, o primeiro indicando a linha e o segundo a coluna. Mostramos a representação genérica da matriz A, M por N, com os elementos genéricos representados por A e J. Vamos falar sobre algumas matrizes que aparecem com frequência. Alguns tipos aparecem mais em algumas áreas de aplicação, e como cada tipo pode ter propriedades específicas, saber os tipos é importante passo inicial para a manipulação das matrizes. Uma matriz é quadrada quando o número de linhas é igual ao número de colunas, M igual a N. Segue um exemplo da ordem 3 por 3. Na matriz retangular, M é diferente de N. Temos que o número de linhas é diferente do número de colunas. Na tela, temos um exemplo de 2 por 3, 2 linhas e 3 colunas. Aqui temos uma matriz linha, onde M igual a 1. É semelhante a um vetor. Uma matriz linha tem uma única linha, com valores ordenados em colunas. Vemos uma matriz de ordem 1 por 4. Aqui temos uma matriz coluna, N igual a 1. Uma matriz coluna contém uma única coluna, como mostra o exemplo 5 por 1, com 5 elementos. Estamos usando duas barras nos exemplos, mas poderíamos usar parênteses ou colchetes. Sendo a matriz A e J uma matriz quadrada, os elementos A e J para os quais I igual a J formam a diagonal principal de A. Temos destacado aqui os números -2, 8 e 7. -2 na posição A11, 8 na posição A22 e o 7 na posição A33. Já a diagonal secundária é a diagonal inversa. Temos o 5, 8 e o 5. Matriz diagonal. Sendo a matriz A e J uma matriz quadrada de ordem n, sendo que n é maior que 1, diz-se matriz diagonal se A e J é igual a 0 para todo I diferente de J. Isto é, se todos os elementos que não pertencem à diagonal principal são nulos. A matriz nula é a matriz que contém todos os elementos iguais a 0, sem exceção. Matriz transposta. Quando você troca ordenadamente as linhas pelas colunas, você tem a matriz transposta. Ela é indicada pela letra T minúscula. A primeira linha é igual à primeira coluna da sua transposta. A segunda linha é igual à segunda coluna da sua transposta e a última linha é igual à última coluna da sua transposta. Apenas uma observação: quando você copia algumas células no Microsoft Excel, você pode colar especial com a opção transposta. Matriz simétrica, M igual a N, onde A igual a AT. Quando uma matriz quadrada é igual à sua transposta, temos uma matriz simétrica. As linhas são iguais às colunas ordenadamente. Veja que a primeira linha é igual à primeira coluna, e os elementos da segunda linha são iguais aos elementos da segunda coluna, e a última linha é igual à última coluna. Matriz oposta. Quando se troca o sinal de todos os elementos da matriz, temos a matriz oposta. Igualdade de matrizes não é um tipo de matriz, mas é importante definirmos a igualdade de matrizes. A igual a, se e somente se A e J é igual a B e J.
se todos os elementos de A é igual a todos os elementos de B. Duas matrizes são iguais, se e somente se todos os elementos das matrizes são iguais. Finalizamos esse vídeo. Até a próxima!